Olá, hoje a gente tem a honra de receber aqui nos estúdios da Exame o Renato Firmiano, que é diretor de marketing da Suvinil. Muito bem-vindo. E hoje o nosso tema aqui é economia circular, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os programas da Suvinil. E eu acho que um dos aspectos mais curiosos que nem todo mundo sabe é que é possível reciclar sobras de tinta e reaproveitar também as latas. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa. Perfeito. Primeiro, um prazer estar aqui com você, Gabi, podendo contar um pouquinho, né, como que a gente vem evoluindo nessa jornada de sustentabilidade com a Suvinil. E, de fato, tem muita coisa nova que a gente está descobrindo, né? Hoje, quando a gente fala de reutilizar, né, tanto a embalagem quanto a sobra de tinta, é uma dor hoje do consumidor, né? O consumidor nem sempre consegue utilizar tudo, nem o pintor, nem o consumidor, e daí você acaba se deparando ali com aquela embalagem, com aquela sobra de tinta, e a gente vem, junto com a indústria, né, buscando, né, soluções para isso. Hoje a gente tem o Suvinil Circula, por exemplo, que é um programa que já está em quase 90 pontos de vendas no Brasil, são 5 estados, né, que a gente, em parceria, né, junto com esse lojista, né, e com uma outra organização, a gente incentiva o consumidor a levar essa embalagem com a sobra de tinta e isso volta, né, para toda a cadeia. A embalagem ela é reciclada, né, e a sobra de tinta volta como energia, principalmente para a indústria cimentícia. Então, acho que essa é mais uma iniciativa, né, mas dentro, quando a gente pensa em economia circular, de como fazer de fato para que a gente reutilize mais, né, e não descarte, né, de forma desnecessária. Exato. A gente falou aqui só de uma das pontas, né, dos programas que vocês têm de economia circular. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que a sustentabilidade hoje está dentro da estratégia da Suvinil. A Suvinil faz parte da BASF, que tem como propósito criar química para um futuro sustentável, né? Então, a sustentabilidade, de fato, faz parte da nossa agenda estratégica, né? E acho que um segundo ponto importante é a gente também entende, né, o papel que a gente tem para, de fato, minimizar os impactos ambientais, construir impactos sociais positivos, né? E além, de fato, da venda da tinta, né? Então, acho que a junção desses dois fatores faz com que a gente tenha a sustentabilidade já muito presente dentro do nosso negócio, dentro das nossas decisões há algum tempo, né? Então, a gente acredita que através da educação, da capacitação, né, a gente consegue formar mais pintores, né, trazer esses profissionais, às vezes, em estado de vulnerabilidade, né, para trazer um programa de educação mesmo para que eles, de fato, sejam inseridos no mercado de trabalho. E quando a gente pensa no impacto ambiental, né, a gente tem a economia circular como um elemento chave ali que a gente acredita que consegue mover mais, né, fazer com que, de fato, a gente tenha menos desperdício, mais eficiência, né, e consiga fazer com que o ciclo de consumo seja fechado, né, e não necessariamente a gente tenha isso descartado. Assim. E a gente tem vários atores, né, nessa conjuntura para que a economia circular de fato aconteça. Quais são os maiores desafios de vocês hoje? Eu acho que tem vários desafios, né? Eu diria que a sustentabilidade, ela é uma jornada, primeiro, né? Então, a gente está sempre aprendendo, né? E eu acho que tem que ter esse espírito de aprender, de errar, de ouvir, de escutar, de dialogar, né? Porque a gente trabalha com temas bastante complexos e, de fato, da gente conseguir envolver todo esse ecossistema, né? Dificilmente a gente vai fazer sozinho, né? A gente não vai conseguir gerar um impacto sustentável, seja ambiental, ou seja através da economia circular, sozinho, né? Só a BASF ou só a Suvinil. A gente vai precisar de todos os agentes colaborando para isso, né? Seja o consumidor, se o consumidor não levar, né, a embalagem dele, né, no ponto de coleta, a gente não conseguiu criar um impacto, né? Seja os fornecedores, seja os lojistas que tem que estar engajado também para que o ponto de venda dele esteja preparado para isso. Então, eu diria que esse é um primeiro desafio, que tem um desafio de conscientizar todo esse ecossistema, né, mostrando de fato o valor que isso pode ter, né, para a cadeia como um todo, né? E, obviamente, se a gente consegue levar isso de forma coerente, consistente para o consumidor, ele também vai valorizar isso e eu acho que a gente consegue ter um ciclo daí positivo dentro da cadeia como um todo. Assim. Sim. E você acha que o consumidor está mais consciente hoje, especialmente aqui no Brasil, em relação à economia circular? Eu acho que sim, com certeza. Obviamente, a gente tem, né, se a gente vai para o mercado europeu, um mercado onde isso já está muito mais vivo, né, e muito mais presente dentro do processo de tomada de decisão do consumidor, né? Então, o consumidor, ele, de fato, decide por comprar um produto ou outro, né, ou por escolher uma marca ou outra, entendendo o impacto que ela cria, né, dentro ou que ela transfere para a sustentabilidade. Aqui, eu diria que ali ainda não está tão, principalmente na indústria de tinta, né? Não é um elemento decisor dele, né? Então, ele não vai escolher uma tinta versus a outra pelo impacto ambiental.
agora, mas com certeza ele vai, né, no futuro, né? E acho que o nosso papel aqui é ser esse agente de influência desse ecossistema, né? A gente lidera o mercado de tintas aqui no Brasil, então a gente tem essa responsabilidade. E aí, voltando um pouquinho para a indústria, né, para o comecinho ali do processo, vocês também vêm trabalhando na modernização também de fábrica, em alguns processos, para que o processo produtivo seja mais sustentável também, né? A gente tem um programa de ecoeficiência do nosso site produtivo, né, que é um programa de quase 15 anos que ele tem, para de fato a gente buscar cada vez mais eficiência dentro, né, da nossa produção, né? E dentro desses processos, né, um dos projetos que a gente teve ideia recentemente foi a modernização da fábrica, né, que é para a gente mudar a forma como a gente produzia a tinta, né? E de uma forma, né, simples, né, tentando trazer um pouquinho o que a gente fez, mas a gente empregou, né, novas tecnologias, um novo processo, né, para que a gente utilize muito menos recursos, né? Então, hoje, em média, a gente tinha a utilização de 25 matérias-primas ou 25 ingredientes para produzir uma tinta. Hoje, a gente usa só 15, né? Então, essa eficiência de recurso, no final, ela traz, né, menos extração, né, menos utilização de água, menos energia, né, e a gente consegue, de fato, ter um impacto ambiental também muito maior, né? Então, esse é um exemplo, por exemplo, que a gente vem fazendo, que a gente fez recentemente, mas que está dentro de um programa muito maior, né? A gente tem zero aterro, né? Então a gente reutiliza todo o resíduo sólido dentro da manufatura também, toda a água também é reutilizada. Então, tem diversas iniciativas para, de fato, a gente buscar minimizar esse impacto ambiental, né, dentro da produção. Isso que eu ia te perguntar, e como que isso tudo caminha lado a lado com as metas de sustentabilidade da Suvinil? Acho que a gente, de novo, né, está dentro de uma organização que tem, né, compromissos claros com a sustentabilidade, né, daí falando especificamente do negócio de tintas, né, um negócio global que a gente tem, que tem alguns compromissos, né, de reduzir, né, em 40% a pegada de carbono até 2030. E quando a gente olha para a Suvinil, a gente é um elemento que vem contribuindo de forma muito positiva para isso, né? Principalmente com todo esse olhar de ecoeficiência que a gente tem, né, há mais de 14 anos dentro dos sites, a gente acaba sendo um dos agentes que mais contribui para acelerar essa meta global que a gente tem como BASF, né? Uma outra meta importante que a gente tem é o quanto que os produtos sustentáveis dentro do nosso portfólio, quanto que eles representam dentro do nosso portfólio, né? Globalmente, a ideia é que 40% dos produtos sejam os produtos mais sustentáveis. O que é isso? São produtos que estão, do ponto de vista de sustentabilidade, acima da média do mercado, né? Então, eles puxam o mercado do ponto de vista de sustentabilidade. Quando a gente olha para a Suvinil, a gente já está em mais de 80% dos nossos produtos são produtos, né, que, olhando para o mercado, eles têm um patamar de sustentabilidade maior, né? E você pode dar um exemplo, assim, em termos de produto? Acho que a gente... vou dar um exemplo que é o esmalte base água, por exemplo, né? A gente... né, quando a gente pensa esmaltes que são para pintar praticamente metais, madeiras também, eles são a base solvente, né, ainda o grande volume desse mercado, né? Mas a gente vem com um trabalho muito grande, né, de entregar um produto à base água, que é obviamente muito mais sustentável, né, com muito menos impacto ambiental, com nível de performance superior, inclusive, ao que tem na base solvente, né? E como é que tudo isso que você contou aqui pra gente, né, contribui em relação à percepção da marca pelo consumidor, né? Qual que é o seu sonho como diretor de marketing e como que a Suvinil quer ser vista por esses consumidores, especialmente os jovens, que tem essa preocupação maior hoje com sustentabilidade? Eu diria que, acho que primeiro tem que ser, de fato, assim, algo genuíno, e verdadeiro, assim, né? Eu acho que todo o trabalho de sustentabilidade, ele não pode nascer com o objetivo de a marca ser vista como uma marca sustentável. Ele tem que ser porque, de fato, o negócio acredita. E, como eu falei, não é algo que a gente está fazendo há 2 anos ou há 3 anos, né? Pelo contrário, né? Isso faz parte do nosso propósito como empresa e a gente acredita, né? Há 14 anos, né? O que a gente busca é cada iniciativa nova que a gente faz, ela ser mais sustentável do que ela era antes, né? Então, ter isso muito enraizado dentro do nosso mindset, né? E como que a gente lidera o negócio dentro da Suvinil, né? Então, acho que esse é um primeiro passo, né? O segundo é, de fato, a gente conseguir engajar esse ecossistema, né? Porque a gente não vai fazer e nem consegue fazer tudo sozinho. A gente vai precisar dos fornecedores, a gente precisa dos nossos parceiros comerciais, a gente precisa dos consumidores, né? E acho que quando a gente faz de forma verdadeira, genuína, né? Consegue engajar, né, toda essa cadeia, o consumidor, de fato, vai ver valor nisso. A gente estava falando sobre Europa, alguns países que historicamente vem avançando mais nessa frente de sustentabilidade. Por que você acha que no Brasil a gente ainda caminha a passos mais lentos?
Eu acho que é um tema complexo, né? Eu diria que, primeiro, obviamente, esses países, né, eles possuem uma agenda governamental, né? Então, tem uma parte de legislação que puxa também, né? Mais do que quando a gente pensa aqui no Brasil. A gente tem uma questão também de acesso, né? Hoje ainda, muitas vezes, esse é um outro desafio que a gente tem, né? O sustentável, nem sempre ele é mais barato ou mais acessível, né? Muitas vezes ele, inclusive, é mais caro, né? Então, ele acaba limitando, né? Principalmente num país onde a gente tem grande parte da população com, né, desafios ali econômicos, né? Então, acho que eu diria essas são barreiras, mas eu acho que a gente vê esse engajamento crescendo, né? Obviamente, a gente tem outros problemas quando a gente compara com o mercado europeu, também estruturais aqui no Brasil ainda, né? Então, antes do consumidor pensar, talvez, na sustentabilidade, ele tem que resolver problemas básicos ainda, né? Necessários ali para ele ter minimamente uma condição de vida, né, saudável, né? Mas eu acredito que a gente tem esse papel como indústria, né? E por isso que muitas vezes a gente está ali fazendo, né, até o papel, às vezes, do outro agente, né? Então, eu indo lá e coletar a embalagem, né? Eu indo lá e conversar com o fornecedor para ser esse agente de influência. E por fim, queria te perguntar o que vem por aí, né? O que a gente pode esperar em termos de economia circular? E que todos esses agentes que a gente comentou, os consumidores, os pintores, arquitetos, né? O que eles podem esperar de iniciativas da Suvinil daqui adiante? Eu diria que o principal ponto é consistência, né? Acho que a gente não tem a pretensão de trazer grandes transformações, mas de ser consistente com o que a gente vem fazendo, né? Como eu comentei, né? Todo o trabalho que a gente tem dentro do olhar produtivo, né? É um trabalho de quase 15 anos, né? Então, é dar continuidade para isso, né? Muito com esse mindset de tudo que a gente fizer hoje tem que ser mais sustentável do que a gente fazia antes, né? Talvez ainda não vai chegar na sua perfeição, mas né, um pouquinho a pouquinho a gente, de fato, construindo essa trajetória, né? Então, acho que eu diria que é esperar, primeiro, essa consistência e esperar uma postura cada vez mais ativa, né, dentro da indústria como um todo, né? Ser uma marca que, de fato, ela vai provocar, ela vai promover, ela vai fazer escolhas onde, de fato, a sustentabilidade vai ter um papel relevante, importante dentro do negócio, né? Eu acho que esse é um pouquinho do que vem pela frente.